paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jair Lopes. Eu quero te convidar para juntos participarmos de mais uma aula da nossa EBD. Bom, relembrando que nós estamos numa revista da CPAD, que tem como tema o tempo de conquistas. É uma revista é uma aula para jovens, tá? Nós estamos nos baseando, estamos estudando, na verdade, o livro de Josué, entrando em alguns detalhes. Se você perdeu alguma das nossas aulas, tem liberdade para entrar no nosso canal e assistir as aulas que você perdeu. É interessante você assistir, por quê? Porque se você fica inteirado das demais aulas, e assim você consegue prosseguir nessa aula de hoje. Amém? Tome posse aí da sua revista, seja ela física, seja ela virtual, da sua Bíblia, e vamos junto. Bom, a aula de hoje é a aula de número 8. O tema da aula é a batalha contra Ai. Como nós colocamos aqui, a batalha contra Ai. Fica imaginando, você já imaginou você ganhar de um gigante e perder para uma formiga? É mais ou menos o que tem tudo a ver com a aula de hoje. Israel ganhou de Jericó e depois perdeu para Ai. Mas o que aconteceu? Vamos juntos entender isso. Bom, o tema base de hoje está lá em Josué, no capítulo 7 e no versículo 11. Essa é a base da nossa lição. Eu gostaria de ler o versículo de número 5, que nos dá um norte para essa aula de hoje. E diz assim o versículo de número 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e tornou-se como águia. Você já imaginou, já parou para pensar por quais motivos nós perdemos algumas batalhas? Às vezes está indo tudo bem, você está ganhando, de repente você perde uma batalha. Por quais motivos a gente perde uma batalha? Israel havia derrotado a cidade de Jericó, e agora o próximo adversário seria a cidade de Ai. Mas parece que depois de ter uma vitória no grito, parece que Israel se engrandece. Sabe aquela hora que você conquista algo, você, nossa, eu estou podendo, nossa, eu acho que eu... Você fica se enche o seu ego, mas de repente parece como alguém aparece com uma agulha, dá aquela furada no balão e... Talvez seja para Israel entender que na verdade a dependência deles era de Deus, era Deus que tinha ganhado a batalha. Mas vamos entender isso. Então, no contexto que nós lemos, no texto que nós lemos, nós vamos entender que Israel havia vencido a cidade de Jericó e agora se encontrava de frente à cidade de Ai. A verdade é que a Bíblia vai nos contar, a partir do versículo de número 1 do capítulo 7, que Josué mandou alguns espias para que observassem a cidade de Ai. E chegando lá, eles observaram e voltaram e trouxeram a notícia para Josué. Josué, a cidade é pequena. A gente não precisa de muitos soldados, a gente não precisa enfadar todo o exército. O que a gente faz? Manda 2 ou 3 mil soldados. A gente vai lá, conquista e já era. Vencemos mais uma batalha. Josué ouve aquilo, chama 3 mil soldados, e eles vão para a peleja. Quando chegam diante de Ai, os moradores de Ai se levantam e perseguem eles. E eles batem em retirada. E o interessante é que morreram 36 soldados. E Israel, quando vê os soldados voltando da guerra com medo, a Bíblia diz que o coração deles se tornou como água. Eles ficaram com medo. E o próprio Josué rasga suas vestes e vai falar com Deus: Senhor, por que o Senhor nos fez passar este Jordão? Poderia ter nos deixado lá onde nós estávamos antes do Jordão. Agora vão se reunir todos os reis, vão vir contra nós e vão nos destruir e vão desfazer o nosso nome sobre a face da terra. Josué foi falar com Deus depois da derrota contra a cidade de Ai. Mas o porquê da derrota? O que aconteceu que eles perderam? Muitas das vezes
nós acabamos andando por vista e não por fé. Como é assim? Às vezes a gente não observa, mas nós costumamos ver as coisas e julgarmos segundo o nosso entendimento. Que aí, dentro daquilo que nós pensamos ou achamos, nós prosseguimos. Israel olhou para a cidade de Ai, menosprezou e simplesmente foi à batalha. Quando chegou diante da cidade de Ai, perdeu. É como enfrentaram um gigante chamado Jericó e perderam para uma formiga chamada Ai. A relação de tamanho entre Ai e Jericó é enorme. Tanto que Israel queria usar simplesmente 3.000 soldados. Visto, olhando nessa visão, eles acabaram perdendo. Por quê? Faltou uma coisa. Por que perderam? Subestimaram, menosprezaram o inimigo. E aí, perderam. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque o que nos derruba não é umas grandes pedras, são as pequenas. Por quê? Porque elas, às vezes nós menosprezamos, pisamos por cima e acabamos caindo. Muitas das vezes o que nos derruba não é os grandes buracos, porque eles nós vemos e desviamos, mas os pequenos nós acabamos tropeçando neles por descuido e às vezes acabamos caindo. O que foi que fez com que Israel perdesse a batalha? Falta de, talvez esqueceu de buscar Deus? Faltou buscar orientação de Deus? Tudo isso. Mas existia um ponto, uma chave aqui, que nós precisamos entender isso. Se nós olharmos no capítulo de número 7, versículo de número 11, ele vai começar dizendo acerca de que os filhos de Israel prevaricaram. Como assim? Você se lembra, na aula anterior, que quando Deus mandou destruir toda a cidade de Jericó, Deus disse, destrua toda a cidade. Se você observar Deuteronômio capítulo de número 13, versículo de número 12 ao 17, especificamente de número 16, Deus havia dado uma ordem já para o povo de Israel que quando enfrentasse Jericó, era para que ajuntasse tudo e queimasse na praça. Seria como algo consagrado ali, algo que não poderia se tomar nada. Deus disse, mata tudo, destrói toda a cidade. Isso foi o pedido que Deus havia feito para o povo de Israel. E a ordem de Deus era para que ninguém desobedecesse. Mas a Bíblia vai nos dizer que um homem por nome Acã, ele viu uma cunha de ouro, uma capa babilônica muito bonita e tomou para si daquilo que não era para tomar. Ele tomou do anátema. Anátema é algo que é consagrado, algo que é separado. Para cada época da história ou cada época do contexto bíblico, essa palavra vai vir sendo mudada. Quando Paulo se refere ao anátema, ele está falando de algo que seja maldito. No princípio aqui, esse anátema, que tem a ver com Sheren, no grego, ele vai significar uma espécie de oferta, de tipo de sacrifício. Mas entendendo isso, o que aconteceu era algo que estava reservado, algo que tinha sido separado. Todavia, Acã tomou daquilo. Levou e escondeu na sua tenda. A Bíblia vai nos dizer que quando Israel sai para a batalha contra Ai, eles perdem. E aí sim, Josué vai buscar a Deus e perguntar para Deus, Deus, o que aconteceu? Por que é que nós perdemos? E aí Deus vai revelar para Josué o que aconteceu. Que Acã havia pegado daquilo que havia sido consagrado, daquilo que não era para tomar. E o interessante é que, feito aquilo, a Bíblia vai nos dizer que, depois de ter descoberto a origem, eles chamam Acã e os seus filhos, toda a sua família. Ele é tirado no meio da congregação e toda a sua família é dizimada. E por que toda a sua família? Porque na verdade
se nós formos observarmos o texto, eles consentiram. Sabe aquele negócio de você ver e você consente, você participa do pecado alheio? Você não fez, mas você vê e não faz nada. Você vê e está ali envolvido. Naquela época, o Acã era chefe de família, então ele representava toda a sua família. E ninguém da família se levantou para dizer nada contra. Por isso, todos os seus filhos foram mortos juntos com Acã. Eles foram tirados do meio da congregação para que o mal fosse arrancado. A Bíblia vai nos dizer em Daniel capítulo 2, versículo 20, que Deus, ele revela o oculto e o escondido. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Então, Deus sempre revela as coisas. Por isso que também Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 20, ou melhor, de número 13, vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Há uma necessidade de arrepender-se, há uma necessidade de arrependimento. Então temos que tomar cuidado. Todas as vezes que nós errarmos, não encobrimos o nosso pecado, não deixarmos para lá, mas o que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Entendendo essa origem, uma vez que a gente entendeu a origem do problema, nós confessamos, foi tirado o mal do meio de Israel. A Bíblia também vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que ninguém que milita, ele se embaraça com os negócios dessa vida. E eu paro aqui para nós fazermos uma reflexão junto. O que tem te embaraçado? Às vezes, são pequenas pedras no caminho que nos embaraçam. São pequenas coisas. Às vezes, mágoas, ressentimento. Às vezes, falta perdoar. Às vezes, falta liberar perdão. E nós muitas vezes não estamos carregando essas coisinhas. E nós não entendemos por que é que as coisas não dão certo. Por que é que as coisas não prosperam. Por que é que as coisas não vão para frente. É porque muitas vezes nós estamos embaraçados no caminho. Embaraçados em pequenas coisas que que acabam nos prendendo e acabamos por não conquistar vitória. Eu não sei se alguma coisa tem te prendido no meio do caminho, mas desembaraça, larga essas pequenas coisas, porque Deus tem vitória grande para nos dar. Deus tem vitória na frente para nos conceder. Só que nós precisamos nos desembaraçar dessas coisas. Já partindo para um final, para um entendimento do que acontecera, a Bíblia vai dizer que Josué, ele rasgou as suas vestes e foi buscar ao Senhor. Deus revelou e Deus deu estratégia para ele. Mas a palavra do Senhor para Josué: Josué, por que estás prostrado? Se levanta. E eu quero te fazer a mesma colocação para você. Por que é que você tem se prostrado, tem parado? Às vezes nós perdemos algumas batalhas. Josué perdeu, mas Josué não havia perdido a guerra. Era momento de se levantar. Às vezes nós precisamos voltar à origem, procurar aonde está o erro. Por quê? Porque a gente voltando à origem, nós conseguimos resolver problemas. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça. A lição para Josué, o que Josué aprendeu lidando com Ai, que era tempo de levantar a cabeça, observar a origem e prosseguir. Muitas vezes nós perdemos algumas batalhas, muitas vezes nós perdemos algumas coisas na caminhada. Mas precisamos levantar a nossa cabeça. Não é porque você perdeu algo, não é porque você perdeu uma batalha que as coisas já acabou, não. Levanta a sua cabeça, se posiciona, volta para a origem e continua na guerra. Amém? Então, concluindo esta lição, eu queria, junto com você, entender um pouquinho desse final.
da aula do que aconteceu com Josué. Josué, primeiramente, ele, depois de ter buscado a origem, Deus vai dar estratégia para ele. Eles tiveram estratégia e conseguiram vencer a cidade de Ai. Buscaram estratégia em Deus. Agora eles lembraram de buscar estratégia em Deus. Você lembra na outra aula quando a gente falou, quando Josué chega até a muralha, ele sozinho à noite, ele chega até o pé do monte e o anjo do Senhor aparece com ele vai ter um encontro com Deus ali? Você se lembra disso? Pois bem, contra Ai faltou isso. Menosprezaram o inimigo, acharam que podiam sozinho, esqueceram de Deus. Há um segredo aí para você vencer as batalhas, independente do tamanho dela. Busca Deus. Deus dá estratégia. Deus dá direção. Ainda que seja menor. Ainda que seja bem inferior àquilo que você vai enfrentar, aprenda a sempre buscar a orientação de Deus. Então, terminando essa lição, eu gostaria de deixar algumas conclusões que nós aprendemos nessa lição de hoje. A gente entende que o que derrubou o gigante, o Golias, não foi uma pedra grande, foi uma pedra pequena. Pense nisso. Às vezes nós cuidamos com coisas grandes, esquecemos das pequenas e acabamos caindo nelas. Às vezes a gente ouve os espias, mas se esquece de ouvir a Deus. Josué ouviu os espias, mas não foi buscar a orientação de Deus. Outra questão, cuidado, uma precipitação, ela pode te levar à ruína. Outra questão, ouça Deus e não os fatos. Os fatos te levam a pensar muitas coisas, mas Deus te dá a direção correta. Outra questão, sem santificação ninguém verá a Deus. E terminando, é interessante nós reconhecermos os nossos erros e tentarmos consertá-los. Amém? Eu agradeço pela sua companhia, por estarmos juntos por mais esta aula. Quero contar com a sua presença nas demais aulas. Se tem sido bênção para você, compartilhe, divulgue. Eu sou grato a Deus por você ter nos assistido. Deus abençoe e assim eu oro por você. Deus abençoe. Papai querido, abençoe, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, papai, aqueles que têm assistido essas aulas, Senhor Deus, que o Senhor possa, papai, dar direção, Pai, que o Teu Espírito Santo continue, papai, com essa palavra, alimentando os corações dele, ensinando, papai, que esta palavra, Pai, venha a tocar e impactar da maneira, papai, como Tu queres, papai. Trabalha em favor daqueles que em Ti confiam, Pai, pois essa é a nossa crença, essa é a nossa vontade. Abençoa aqueles que estão ouvindo, papai. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus.